De trazer uma palavra a respeito do assunto. Nós vamos falar de um texto que a princípio você não vai entender no início, mas no final você vai sair daqui com a tua fé avivada. Você vai sair daqui nesta noite crendo que Deus tem coisas grandes para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem, eu não vou ler agora o texto base, porque eu vou fazer primeiro uma introdução. O tema da mensagem desta noite é o seguinte: esterilidade, seu tempo acabou. Amém? Vou repetir esse tema que eu achei muito interessante. Foi Deus que me deu esse tema. Esterilidade, seu tempo acabou. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, nós queremos agradecer o teu nome nesta noite. Peço a ti que o Senhor possa usar os meus lábios, usar minha vida, para abençoar o teu povo nesta noite. Essa palavra primeiro falou ao meu coração, Senhor, que ela possa ser, Pai, transmitida de forma que o teu povo possa também ser abençoado nesta noite. Possamos sair daqui conscientizados da grande obra que tu tens separado para cada um de nós. Por isso, Pai, nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus, abençoa este culto. Toda ação do inimigo contra as nossas vidas, nós repreendemos agora, Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai, enche este lugar com a tua nuvem de glória, Senhor. Vamos sentir a tua presença de uma forma especial nesta noite. Ô Deus, que tu possas estar curando, libertando, salvando, falando aos nossos corações, ó Pai. Ô Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, crendo no teu milagre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. O que significa esterilidade? Aquilo que já não tem mais como se reproduzir para a continuidade da espécie. Semente estéril, infecundo, que na biologia, quando não ocorre a fecundação do ovo, para gerar nova vida. Mas falando nesse sentido, nós podemos entender também o que diz a Bíblia lá no Salmo 127, no versículo 3, que diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. O dom de se multiplicar e encher a terra está descrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E é algo que Deus desejou para todos os seus filhos, é algo que Deus deseja para todos os seus filhos. O privilégio de abençoar o mundo através de filhos que são gerados e criados para servirem a Deus não pode se igualar a nenhum outro tesouro nesta terra. Preste atenção nisso, porque Deus fez com que mulheres que eram estéreis pudessem gerar filhos para abençoar o seu povo. Aí nós começamos a compreender o quê? Que você foi criado para abençoar nações. Você foi criado para abençoar vidas. Você foi criado para levar o Evangelho. Você é um grande transportador da bênção, da glória, da manifestação da glória de Deus. Você anda nas ruas, você está carregando a glória de Deus, porque você foi gerado por alguém através da palavra. Alguém fez com que a palavra, com que esse evangelho pudesse chegar até a tua vida, até a minha vida. E hoje nós somos bênçãos na mão do Senhor. Amém? Porém, há pessoas que possuem algum impedimento de se reproduzirem. Existem pessoas que não conseguem produzir esse fruto. Por quê? Porque a esterilidade, ela alcançou esta vida. E interessante porque ela abrange tanto homens quanto mulheres. Olha que coisa interessante. Homens estéreis e mulheres também. Agora, tem um detalhe. Porque quando a gente traz para o mundo espiritual, isso é algo que nos faz e nos leva a um paralelo interessante. Porque existem mulheres que geram filhos para o reino. Existe homem que geram filhos para o reino. Mas existem mulheres que não geram filhos para o reino. E existem homens que não geram mais filhos para o reino. Por quê?
Fica um ponto de interrogação para você pensar. Vários mitos caíram sobre a esterilidade natural. Porém, o assunto continua como um tabu muito doloroso, tanto para as mulheres como para homens. Porque muitas das vezes esse assunto, ele leva pessoas ao desespero. Principalmente quando é para homem. Porque o desejo do homem é o quê? É ele ser pai. É ele ver a sua descendência. E quando se fala do povo de Israel, essa era uma das maiores bênçãos que um homem, que um israelita podia receber. Ver a sua descendência crescendo. E quando ele colava com uma mulher que não gerava, que não tinha, ou seu ventre estava amortecido, aquilo era um problema muito sério para aquela mulher. Aquilo era um momento em que ela era chamada de uma mulher que era caracterizada como ramo seco, ou uma mulher que não tinha vida própria para gerar vida. E essa mulher era uma mulher humilhada, rejeitada pela sociedade. Mas quando Deus chegava na vida dessas mulheres, Deus realizava milagres. E elas passavam a gerar filhos. A sua descendência era completa, começava a vir a descendência. Sentido espiritual, quando nós geramos filhos para o reino, Deus se alegra conosco. A tua comunidade onde você congrega se alegra com você, porque você entendeu que você tem que ser um agente do reino de Deus para gerar vidas. E quando nós não entendemos isso, a tendência é o quê? O desespero começa a entrar, porque a gente vê que as coisas não estão andando bem certas. Algo está de errado. Porque você lembra o que diz a palavra? Que o Espírito Santo, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo o quê? Paraiva sobre as águas. Ali no sentido original, o Espírito Santo se movia. Quem é batizado no Espírito Santo aqui, diga amém. Amém. Você não tem o direito de ficar parado. Vou repetir para você entender. Você não pode ficar parado. Você tem que se movimentar. Você tem que fazer alguma coisa. Por quê? Porque você está com o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não pode ficar parado, porque ele se movimenta. Ele age, ele cura, ele liberta. E ele usa a tua vida para você gerar filhos. Amém? Amém? Então o Espírito Santo, ele capacita você a exercer essa função. Agora, como é que Deus pode ajudar quem enfrenta essa realidade? Deus pode agir de várias maneiras. Ou melhor, Deus age de várias maneiras. Porque muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. Muitas das vezes a gente não entende o agir de Deus nas nossas vidas. Nos sobrevém tantas dificuldades, tantas lutas, que nós paramos e falamos: meu Deus, eu não faço mais nada. Eu não sei o que está acontecendo. Infelizmente, vivemos num mundo caído em pecado, cujas consequências são devastadoras. O pecado não afetou somente nossos atos, palavras, intenções, mas afetou nossa mente, nosso corpo, assim como o nosso DNA. O pecado, quando vem sobre a vida de uma pessoa, ele destrói tudo, meu. E o diabo se aproveita disso para você parar na obra, para você não fazer mais nada, não ser mais aquela pessoa atuante naquilo que você fazia. Dentre os muitos efeitos da carga do pecado que carregamos, há pessoas que carregam esse fardo pesado chamado esterilidade. Para essas pessoas também existe a graça de Deus. Ou seja,
o favor imerecido do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Deus não faz acepção de pessoas. Amém, Jesus. Deixa eu dizer para você, Jesus te ama. Aleluia. Jesus ama a tua família. Amém, Jesus. Jesus ama a tua vida. Aleluia. E Ele quer que você transmita esse amor para pessoas que estão próximas a você. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes perdemos tempo com coisas que são completamente, vamos dizer assim, bobas. E esquecemos de transmitir esse amor. Com a ruptura do plano de Deus veio as consequências. A mulher passou a ter sofrimento da gravidez, ao passo que o homem passou a ter também um sofrimento no cuidado da terra. A mulher fértil era considerada uma bênção. Por quê? Ela gerava filhos. Nossa mulher era uma bênção. Ela gerava filhos, ela gerava descendência. Ela era considerada uma bênção, enquanto a que não era, ou enquanto a que era estéril, era só o quê? Amaldiçoada. Você imagina no povo da comunidade de Israel, as mulheres que não podiam ter filhos, caminhando sobre a sua tribo. Vai, o galho seco. Vai, amaldiçoada. Para, imagina isso. Vai, ô infrutífera. Como é que ficava a cabeça de uma mulher pensando nisso? Conheço casos de mulheres que também eram estéreis. Quando Deus abriu a mar, veio logo 6. Quando Deus abriu a mar, veio logo dos gêmeos. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus começa a fazer a obra na sua vida, olha, a tendência é só você crescer. A tendência é só você crescer e produzir vidas e vidas e vidas, não para. Por quê? Deus está contigo. Porque o Espírito Santo age por você. E o Espírito Santo não para. Ele se move o tempo todo. Quando paramos, a culpa é do Espírito Santo, a culpa é de Deus. Nossa. A culpa é nossa. A esterilidade era a prova da incompetência de ser frutífero, de ser abençoado. A esterilidade demonstrava que existia algum problema com aquela mulher ou com aquele homem. Algum problema, está errado, alguma coisa está fora do contexto. E ela era considerada como um ramo seco. A mulher estéril era frequentemente rejeitada. Olha a complicação dessa mulher. Banida. Ou então vista como uma mulher inútil. Homem inútil. Mas o que a Bíblia fala é que uma família numerosa com muitos filhos era considerada uma grande alegria e uma fonte de bênção. Aí você começa a pensar, né? Como eu comecei a pensar fazendo essa mensagem. Aquela que era estéril passava sobre as tendas e via as famílias brincando com os filhos. O pai brincando, dando cambalhota, jogando bola de gude. Nem sei se tem mais isso hoje. Na minha época tinha. Soltando pipa, ficava com a mão toda lanhada. Em cima do telhado, minha mãe desce daí, menino, calma aí que eu já estou terminando. E essas mulheres que passavam, e esses homens que passavam e via aquela alegria na casa. Como é que era para eles? Era algo de chamar a atenção. Porque era uma felicidade, era uma grande alegria. Quem se alegra aqui quando uma alma se rende, quando você prega o Evangelho, diga amém. Amém. É a mesma alegria que aquelas mulheres tinham. Eu me lembro de um batismo, aquele foi o melhor batismo na minha vida, marcou a minha vida. Estava escalado para batismo na igreja, eu estou, uma irmã,
Só uma irmã que estava lá para ser batizada. Mas a vida daquela irmã valia mais do que o mundo inteiro. E eu estava explicando para ela o que era o batismo. Daqui a pouco entra o esposo. Posso sentar, pastor? Pode, fica à vontade. Pode entrar, fica à vontade, pode sentar. O senhor tem uma Bíblia para acompanhar? Não, não tem. Pode acompanhar com a sua esposa. É sua esposa? É minha esposa. E eu pregando, ensinando, falando sobre o batismo. No final eu disse assim: você quer aceitar Jesus? Quero. Você quer se batizar agora? Quero. Falei, Jesus. Ele está sentado aqui, meu irmão, aqui. Está sentado ali. Ah, foi o pastor Fernando? Não, foi o Espírito Santo. Porque tudo que nós fazemos na obra de Deus, a glória é dele, a honra é dele, é tudo para ele. É o Espírito Santo que age. Você só precisa estar na posição. Eu só preciso estar na posição para Deus agir. E foi uma alegria aquele dia, né? Alegria. Aquele irmão descendo as águas, eu falei, Jesus, que bênção. Coisa maravilhosa. Porque o Espírito Santo age na igreja. Aleluia. O Espírito Santo ainda age na igreja, gerando vidas, e é através da tua vida que ele quer gerar mais vidas. Aleluia. Você não pode ser estéril, meu. Amém? Amém. A Bíblia cita alguns casos de mulheres estéreis. Vamos ver algumas. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. A voz está sumindo. Primeiro caso, Sara. Foi o primeiro caso registrado na Bíblia. Mulher do patriarca Abraão, conforme Gênesis 16. Deus prometera a Abraão que eles teriam um filho. E quando Abraão e Sara tinham 75 e 65 anos. Presta atenção nisso. Neste caso, Deus fez questão de mostrar sua soberania e poder ao permitir que uma mulher, não apenas estéril, mas com 90 anos de idade, concebesse. Traz um sentido espiritual isso. Não importa a tua idade. Não importa a idade daquela pessoa. Não importa. Quando Deus quer agir, meu irmão, ninguém pode impedir Deus. Aleluia, Pai. Ninguém impede o poder de Deus. Agindo Deus, quem impedirá, meu? E aquela mulher concebeu. Seu filho chamou-se Isaac, que significa isso. Segundo caso, Rebeca, que tem algo aqui interessante. Depois, se você quiser em casa ler, a história é muito bonita. Porque tem um sentido aqui da oração. Porque Isaac orou e sua esposa Rebeca ficou grávida. Não de um, mas de 2 filhos. Ué, mas ela não era estéril? Gerou 2 filhos. Esaú e Jacó. A esposa de Isaac era estéril, recebeu a bênção da fertilidade quando seu marido orou por ela. Vemos aqui o quê? O poder da oração em ação. A oração do justo pode muito em seus defeitos. Terceiro caso, Raquel. E assim como Sara, viu o marido engravidando outras mulheres, porém nada acontecia com ela. Lia, irmã da própria Raquel e também esposa de Jacó, teve vários filhos com seu marido. Por fim, Raquel foi mãe de José e Benjamim. Preste atenção. O que eu falei aqui, eu citei 3 mulheres que tiveram filhos. E um detalhe interessante, que esses filhos foram importantes para quem, meu? Para o povo. Para a nação. Temos o caso aqui de José. Quem conhece a história sabe o que eu estou falando. Essa igreja conhece, Bíblia sabe.
precisa nem eu falar aqui. Foi José. Quarto, a mãe de Sansão. Deus se agrada da humildade daquela mulher. A Bíblia não informa o nome da mãe de Sansão, mas apenas nos diz que era a esposa de Manoá e que era estéril. E certo dia ela estava sozinha quando o anjo do Senhor anunciou a ela que teria um filho. E lhe deu 3 regras para a consagração do menino, pois do fruto do seu ventre seria usado por Deus para libertar os israelitas da opressão dos povos dominadores, em especial os filisteus. São homens que foram gerados para fazer a diferença no meio da sociedade onde eles viviam. Você foi gerado para fazer a diferença no meio da sociedade que você convive. Você pensa que você veio para a igreja, aceitou a Jesus, se converteu, você está sendo lapidado aqui dentro até hoje. Para quê? Para ficar parado? Para fazer diferença no meio da sociedade que você vive. Essa sociedade está gemendo, está gritando por socorro. E o povo de Deus muitas das vezes está calado. O povo de Deus muitas vezes está vendo as coisas acontecendo e está ficando quieto. Pastor, não tenho oportunidade de fazer nada, eu trabalho, eu também trabalho, tenho filho, tenho um netinho, é um xodozinho, um chicletinho comigo. Mas quarta-feira tem um culto na tua igreja onde você pode clamar pela nação que tu vive. Tu não veio. Ah, não vou hoje não, porque hoje é aquele jogão. Não, mas vem, depois você vê o resultado. Você tem que vir, porque você tem que estar engajado naquilo que a tua igreja propõe para você, porque são homens que foram gerados e fizeram a mudança, fizeram a diferença numa sociedade corrompida pelo pecado. E hoje, essa sociedade também está corrompida pelo pecado. Mas tem algo interessante na mãe de Sansão, que a Bíblia nem se preocupou, Deus nem se preocupou de dar o nome dessa mulher. Por quê? Que é para mostrar, mesmo que nos casos da Bíblia são exemplos para nós. Sabe o que eu comecei a meditar nisso aqui? É que muitas pessoas têm o nome na mídia, por todos os lados tem o nome daquele camarada. Você chega perto dele, Pai do Senhor, eu te conheço. Mas essa mulher não teve nem o nome dela aqui citado. Gerou um filho que foi usado por Deus para tirar a opressão daquele povo que era oprimido pelos filisteus há anos. Quando nós geramos filhos em Deus, Deus vai usar aqueles filhos como uma flecha para alcançar nações, para alcançar famílias, para alcançar vidas. Deus conta com a tua vida para isso. Deus conta com a minha vida para isso, meu irmão. Nós precisamos entender isso. Mesmo para aquela mulher que não teve o seu nome citado, ser estéril naqueles dias era sinônimo de estar em pecado. Era um sinônimo de estar em pecado. Por saber disso, a esposa de Manoá chegava-se mais ao Senhor. Imagina, as pessoas olhavam para ela e diziam: essa mulher está em pecado porque ela não gera filhos. Alguma coisa está errada com ela. Às vezes usamos nossos lábios e dizer assim: poxa, essa pessoa não faz nada na igreja, está em pecado, meu irmão. Fala isso não, que você não sabe. Talvez essa pessoa possa estar atravessando uma luta muito grande e você não sabe de nada. E um outro detalhe: em vez de ficar falando, ajuda a pessoa. Dá a mão a ela e ora com ela. Pergunta assim para ela: minha irmã, meu irmão, você está precisando de uma ajuda?
que você está precisando? Uma oração. Irmão, não precisa falar o teu problema, não. Vamos orar, eu vou orar com você. A Bíblia fala que eu tenho que carregar as tuas cargas e você carregar as minhas cargas. A Bíblia fala que se você estiver alegre, eu vou estar alegre contigo, vou estar rindo com você. Se você estiver chorando, eu vou chorar com você. Hoje está muito difícil isso acontecer. Pensamos só em nós mesmos. Quando na verdade tínhamos que pensar na dor do nosso irmão. Porque ele faz parte do corpo de Cristo. Se um dedinho do corpo estiver quebrado, todo o corpo é danificado. É ou não é verdade? O quinto, a mulher sunamita. Uma mulher que mantinha viva a esperança. Porque isso aqui é uma das histórias mais comoventes da Bíblia, sobre a mulher sunamita. Que o nome dela também é omitido. Não dá o nome dela. Mas menciona que ela era rica e não tinha filhos. O seu marido era velho. Olha só como é que são os detalhes. Ela teve prazer em aplicar o seu dinheiro para sustentar o profeta Eliseu. E chegou a construir instalações novas para ele. Olha, a mulher pegou os seus recursos para investir na vida de um profeta. E ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Fé daquele profeta, né? Marido velho, leva para o marido. É daí que o açaí é. Algum tempo depois do nascimento, o menino estava no campo com seu pai, passou mal e morreu. Mulher estéril, doida para ter um filho, nasce um filhinho, o filho morre. Que desespero. E a mulher sunamita pôde receber o segundo milagre do Senhor em sua vida, quando o profeta foi usado por Deus para ressuscitar aquele filho. Presta atenção. Tem gente na igreja que precisa ressuscitar. Foi gerado como filho de Deus. Foi gerado pela palavra. Mas por consequências que não cabe nem eu nem você saber e nem julgar qual foi a consequência, morreu. Morreu. E essa pessoa precisa o quê? Ressuscitar. E você é profeta de Deus. Quem é profeta de Deus? Diga amém. Amém. Você é profeta de Deus, Deus quer usar a tua vida. Aleluia. Deus quer usar a tua vida para essa pessoa. Para esse servo que não tem mais vida. Aleluia. Se tornou estéril. Você é profeta e Deus vai usar você. Outro caso. Isabel. Esse é o nome mais bonito da Bíblia. Quiçá do mundo. Isabel. Que nome lindo. Porque eu me lembro dessa Isabel de joelhos orando por mim. Chegava em casa, 3 da manhã, 4, 5, 6 horas da manhã, já virado de 2 dias. Vou lá. E a dona Isabel estava de joelhos. Ah, ela aí, que coisa linda. Foge não, hein? Estou de olho em você, hein? E ela de joelhos orando. Por quê? Esse é o 7º caso de uma mulher estéril na Bíblia. É o dessa mulher, Isabel. Parece que essa foi a primeira promessa após 400 anos de silêncio de Deus entre o Antigo e o Novo Testamento. Isabel foi mãe de quem? João Batista. Mais uma que gerou um filho para abençoar o quê? As nações. Mais uma que gerou um filho para preparar o caminho de quem? O Senhor. Aleluia. Oh, glória. E a história de Israel muito se assemelha ao quê? Ao caso da mãe de Sansão, pois nós que lhe apareceu disse que a Isabel
que ela não poderia beber vinho, que não poderia beber vinho nem bebida fermentada. Isabel ainda nos remota a Sara, pois era da idade avançada e o seu marido também era. Mas ela gerou um filho. Deus olhou com carinho para essas mulheres e seus esposos, concedendo-lhes filhos que fizeram a diferença em suas vidas e na vida do povo de Deus. Foram homens que foram gerados por mulheres que eram estéril, ou seja, Deus operou um grande milagre na vida daquelas mulheres e trouxe homens para fazerem a obra de Deus. Você foi gerado para fazer a obra. Você não foi gerado para ficar parado. Porém, milagres dependem da vontade de Deus. Foi vontade de Deus você ser gerado pela palavra. A Bíblia fala que Deus que nos escolheu. Olha que Deus. Deus que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Deus. Deus escolheu nós, cada um de nós que estamos aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Deus pode realizá-los ou não, de acordo com a sua vontade. Quem sabe é Ele, o dono do milagre é Ele. Quem opera milagre é Ele. Não é pastor, não é diácono, não, quem gera o milagre é Deus. E o que uma pessoa que sofre de esterilidade deve fazer nesse momento difícil da sua caminhada ou da sua vida? Se entregar a Deus, que pode realizar muito mais do que nós podemos imaginar ou pensar. A Bíblia fala que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é uma fraqueza de um homem. Então, se o milagre não ocorre, ou se o milagre não ocorrer, você precisa glorificar a Deus da mesma forma. Porque Deus habita em nós através do seu poder. No momento certo, Ele age. No momento certo, Ele transforma. No momento certo, Ele pega o caos e transforma em bênção. No momento certo, Ele faz você ser gerado pela palavra. Aquele que você tem orado tanto, meu Deus, o que vai acontecer? Calma, no momento certo Ele vai ser gerado. E vai começar a produzir vida para Deus. Vamos falar juntos? Milagre não se explica. Milagre se crê. Está fraco, nem todos falaram. Porque não crê em Deus, é isso? É isso não, né? Não. Vamos repetir. Milagre não se explica. Aí, como é que ficou bonito? Jesus agora está... Oh, glória. Milagre se crer. Aleluia. Se você crê, dá glória a Deus para Jesus. Glória a Deus. Você crê em milagre, eu também creio. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Samuel. Dá licença aqui, irmão. Está muito. Eu acho que é o fogo do Espírito está nisso. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 1. E algumas pessoas poderiam estar dizendo, poxa, mas ele falou de tantas mulheres que Alexandre falou de Ana. Ainda tem mais duas, né? Aliás, tem mais uma, eu vou falar de Ana agora, ainda tem Mical. Mas Mical é outro caso. Mical é outro caso complicado. A esterilidade dessa mulher. Mas vamos continuar aqui. Versículo 1 em diante. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina não tinha filhos. Tinha filhos, perdão. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar
e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado o amado. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O cara se considerava bom, né? Sou melhor do que 10 filhos? Vamos comentar alguns versículos aqui desse texto. O primeiro versículo que nós vamos comentar dessa história é o versículo 3. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. De ano em ano, a lei exigia que os israelitas participassem de 3 festividades por ano em Jerusalém. Quais eram essas festividades, pastor? Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Era uma obrigação daqueles homens. Deuteronômio capítulo 16. Versículo 16. Três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher na festa dos pães asmos, na festa do semeador, das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Que era também o Pentecostes, tá? Volta lá para 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ver agora o versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Subia à casa do Senhor. Por quê? Porque a lei ordenava que os homens de Israel se apresentassem diante do Senhor em 3 ocasiões festivas, como eu já falei. Muitos levavam suas famílias para essa viagem. E esse versículo mostra a devoção de Ana ao Senhor, pelo fato de ela também ir a Siló para adorar a Deus, porque não era uma obrigação dela. Ali era uma obrigação para os homens. Mas ela era temente a Deus. E ela subia para também sacrificar. Como é que a gente começa a entender aqui? É que essa mulher, ela tinha o quê? Temor a Deus. Que essa mulher sabia quem era Deus. Que essa mulher tinha suas esperanças em Deus. Você sabe que hoje tem muitos que não têm mais essa esperança em Deus. Para essas pessoas, ou para muitas pessoas, pelo fato de elas estarem atravessando algum tipo de luta e dificuldade, elas acham que Deus a abandonou. Mas Ana não, ela demonstrava, não só para o seu esposo, mas para aquela comunidade que ela cria em Deus. Mesmo adorando a Deus, o versículo na parte final nos mostra que a outra a irritava. Já vai, ô galho seco, para a casa do Senhor? A fazer o que lá? Para você não tem mais jeito. Eu me lembro quando eu me converti, eu estava me lembrando. Eu passava em frente ao bar que eu bebia. Não bebia não, eu passava em frente ao bar que eu fechava. Beber uma outra coisa. E as pessoas olhavam para mim e diziam: já vai, pastorzinho?
foi em 1998, foi no século passado. Ela passava com a Bíblia. Não tinha vergonha. A minha Bíblia sempre foi grande. Eu tinha nesse negócio de Bíblia 007, não viu aquela que bota no bolso? A Bíblia, que tu tá de Bíblia? De uma dessas tamanhozinhas. Se eu pegar uma daquela, não consigo nem abrir para ler, que não dá nem para ler nada. Mesmo com esse óculos. Mas tem uma em 007. Agora tem um celular. O crente veio para a igreja, vem no celular. Aí passa por alguém, não, vou dar um passeio, vou ali, dá volta. Vai para a igreja. Mas não fala que ele para a igreja. Tem vergonha. Você não pode ter vergonha de Deus. Você não pode ter vergonha. E eu passava e as pessoas começavam a caçoar de mim. Lá onde eu servia, era o famoso pudim de cachaça. Quando eu fui gerado pela palavra, que eu cheguei e disse, eu hoje sou crente. Tu tá brincando, pudim. Quem vai organizar a nossa cachaçada? Eu não vou mais fazer isso. Procura outro substituto, porque eu não estou mais nessa. Tá falando sério, Fernando? Eu estou falando sério, não, estou falando muito sério. Só que um detalhe. Eu me converti e ainda tinha um calo no meu sapato. Tinha um negócio ali que me incomodava. Cigarro. E a pessoa passava por mim e dizia, mas tu não está na igreja? Eu estou. Estou na igreja. Está fumando? Eu falei, ainda estou. Quando você deixa o Espírito Santo agir na tua vida, se tu não deixar ele agir, coisas vão ficar enterradas anos. Vão ficar enterradas anos. E vai ter uma hora que vai vir à tona. Você se converteu, você tem que largar tudo. Tudo. Um belo dia eu estava de serviço, eu peguei uma cigarro, olhei para ele. Acabou o teu tempo. Acabou, você não tem que fazer mais parte da minha vida. Eu amassei com tanta vontade, eu botei no chão. Eu peguei na mão, olhei o mato e nunca mais. 22 anos, eu não sei o que é botar um cigarro na boca. Graças a Deus. Eu sinto o cheiro, me dá até nervoso, começa a arder tudo. Mas eu estava na igreja. Ainda não tinha sido o quê? Gerado para Deus isso. Esse largar o vício. Porque não deixar o Espírito Santo agir. Se então não deixar o Espírito Santo agir, vai ficar complicado. Você não vai ser um gerador de vidas. Você não vai ganhar almas para Deus. Que tem coisa que está impedindo você ainda. Mas Deus quer tratar de você nesta noite, amém? Amém. Ou melhor, Deus já está tratando com você. Aleluia. Porque mesmo adorando a Deus, a parte final do versículo diz que a outra irritava. Deixa eu te falar uma coisa. Trazendo para os dias de hoje. Quem irrita você não é seu irmão, não é sua irmã, é o diabo. Não fique com ódio do seu irmão. Porque se você ficar com ódio do seu irmão, tu é assassino. E assassino não herda o reino dos céus. Você tem que olhar para o seu irmão e orar por ele. Quando alguma coisa acontecer que está desagradando você. Porque esse negócio de ficar de bico pelo irmão. Bom, olha só uma outra coisa. Igreja não é lugar de ficar bajulando um ou outro. Igreja é lugar de você transmitir o amor de Deus um para com os outros. Igreja é lugar de você dar a mão para o seu irmão e caminhar com ele, junto com ele. Igreja é lugar de você ver uma pessoa sofrendo e você está orando por ela. Igreja é lugar onde você está vendo que a pessoa está sofrendo e você está ali com ela. Eu estou aqui contigo para te ajudar. Nós temos que parar com essa situação de ficar pensando que nós só vamos agradar quando estiver rindo. Não, não é nada disso. Você pode estar rindo, mas a pessoa de repente está passando uma luta e você não sabe.
Você lembra o que eu disse no início? Você foi gerado por Deus para abençoar nações e vidas. Aleluia. Você não foi gerado por Deus para ficar parado. Você não foi gerado por Deus para atrair coisas, constrangimento das pessoas. Porque enquanto Penina provocava Ana, Eucana procurava encorajar ela. E ele lhe disse que o seu amor por ela era uma bênção maior do que ter 10 filhos. Ana é com certeza um exemplo de fé e perseverança. E o que a Bíblia fala? Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Glória a Deus. Uma mulher que não se acostumou ao posto de infrutífera, ela não se acostumou com isso. Não, eu não sou isso. Porque mesmo diante das dificuldades causadas por Penina e a incompreensão do marido e do sacerdote Eli, Ana permaneceu crendo, esperando no agir de Deus. Você pode estar atravessando lutas, sim, mas creia que Deus vai agir no momento certo da tua vida. Aleluia. A fé de Ana é recompensada de maneira maravilhosa. Aleluia. A tua fé vai ser recompensada de forma maravilhosa. Aleluia. Você vai cantar, você vai louvar, você vai pular de alegria. Aleluia. Aleluia. Porque ela fez um voto ao Senhor Deus. E Ele aprovou o pedido de Ana. Mas a Bíblia nos dá uma orientação a respeito disso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: quanto a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumprir o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpres. O negócio com Deus é sério. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar com esse emprego, eu vou falar uma coisa para o Senhor, tá? Eu vou me dedicar inteiramente à obra. Vou ser um ganhador de almas para o teu reino de uma forma especial, tremenda. Vou ganhar almas para Deus. O varão é abençoado. Segunda-feira, 40 graus no Rio de Janeiro. Ele está onde? Na praia. Terça-feira, 35 graus no Rio de Janeiro. Onde ele está? Na piscina do condomínio. Mas peraí, você não falou que ia ser gerador de almas? Se Deus te abençoasse, tem gente que trabalha em casa, né, irmão? Eu queria tanto ser assim, mas não posso. Mas também não ia conseguir, 2 crianças. Mas tem gente que tem esse tipo de comodidade e não faz. Não quer ser usado por Deus para gerar filhos e filhas para o reino. Ana gerou um filho. E o seu nome foi Samuel. Em hebraico quer dizer Shemuel, que quer dizer seu nome é Deus. E quando o menino estava com 1 ano, Ana levou ao templo e consagrou ao Senhor Deus, tal como havia prometido em seus votos. Olha, ela cumpriu com o voto, né? Antes de entregar o menino ao sacerdote Eli, ela conta seu testemunho e os fundamentos do voto que fez. E juntamente com uma generosa oferta, ela entrega o menino e ali ele viveria toda a sua vida. Olha que coisa interessante. Tem gente que chega na igreja, pastor Joaquim, bora apresentar o meu filho. Tá bom, dá sim, vamos. O garoto está chorando, né? E apresenta. Domingo que vem, passou um domingo, cadê? O garoto não aparece, a mãe não aparece, claro, tem que vir com a mãe. A mãe soube da igreja. Apresentou para quê? Porque primeiro, eu tenho que me apresentar para Deus. Para depois eu apresentar aquilo que foi gerado em mim. Entende?
Não adianta eu apresentar o menino ou a menina e não me apresentar. E eu quero trazer para você, nessa situação espiritual, o seguinte: eu me apresento para a obra. E os meus filhos também têm que se apresentar. Bora, filho, para a obra. Ah, mas tem alguma coisa que está desajustada aí, não tem um que não está. Não importa, meu irmão. A salvação é individual. Um outro detalhe: filho de crente não é crente, ele tem que se converter. Mas o fato de você trazê-lo e apresentá-lo, tu já deu um grande passo. No momento certo, aquela vai germinar. Vai dar frutos. Querem que? Diga amém. Amém. Certo dia, Ana estava orando e suplicando perante o Senhor. Ih, rapaz, eu tenho que correr. Senão... No templo. E o sacerdote pensou que ela estivesse embriagada. Repreendeu-a, percebendo que ela estava aflita por ser estéril. Presta atenção nisso. E ele profetizou que ela teria um filho. Eu não sei como é que está a tua vida. Se você está aflito porque você não consegue mais gerar filhos para o reino. Se você está aflito porque você não consegue mais fazer nada para Deus. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas eu sei de uma coisa: o Deus que tudo pode e fez na vida de Ana, Ele está aqui nessa noite para fazer você gerar filhos novamente. Glória a Deus. Você vai ser um ganhador de almas. Você vai gerar filhos. A atitude de Ana chamou a atenção de Deus. Amados, as nossas atitudes têm que chamar a atenção de Deus. A minha voz e a tua voz tem que chegar até os ouvidos de Deus, para Deus nos atender. Pois Ana tinha a certeza de uma coisa: que Deus estava ouvindo as suas orações. Você tem que ter a certeza, quando você coloca os seus joelhos no chão para orar, que Deus está te ouvindo. Ah, mas não está acontecendo nada, pastor, está tudo cabeça para baixo. Não importa, Deus está te ouvindo. Ele não é surdo. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele ouve. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está ouvindo o seu clamor a todo momento. Os seus ouvidos estão abertos às orações que são feitas por nós nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmão, e nunca se houve uma necessidade tão grande do povo de Deus clamar, entendeu? Por isso que já foi anunciado a Jeremias: olha, clama a mim, eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes que tu não sabes. Sabe o que Deus estava falando para Jeremias ali? Jeremias, o negócio é comigo, meu. Traz para mim. Traz que eu resolvo. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas não têm ou não se desprendem das coisas deste mundo para buscar a Deus. Servos de Deus não perdem. Olha, não é porque ele não perde, ele ganha quando você ora. Mas ele acha que ele está perdendo tempo sem parar e orar a Deus. Ele acha que está tudo bem, está tudo... Não está, meu irmão. Eu vou dizer algo para você. Se você não tem esse hábito de orar e de ler Bíblia, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Alguma coisa está desajustada na tua vida. E dessa forma você não vai gerar filhos e filhas por reino. Nós precisamos confiar na fidelidade do Senhor, pois Ele é fiel. E trazendo para os dias de hoje, ao analisarmos esse texto, vemos algo muito interessante na vida dessa família. Algo que nos chama a atenção. Porque a Bíblia vai dizer que esse homem, Eucana, demonstra que ele tinha temor a Deus. Por quê? Porque ele sacrificava ao Senhor dos Exércitos e oferecia o seu sacrifício. Versículo 3 e 4, vamos ler rapidinho. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos.
em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Esses 2 aqui só misericórdia, né? Como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Sabe o que a gente começa a entender aqui? Que esse sacrifício hoje quem faz somos nós. De que forma? Quando eu oro, quando eu estou jejuando, quando eu estou buscando pela minha família, estou sacrificando e abençoando os meus filhos. Mas olha, hoje em dia está uma correria tão grande, né, pastor? Você sabe. Eu chego em casa, não tem nem tempo para orar. Você sabe? Aí eu pego logo no sono dele e falo, Senhor, me dá uma noite de sono abençoado. Ele nem sacrificou pelos filhos, não. Ele nem orou pelos filhos, nem por ele mesmo. Mas olha só, mesmo ele sendo temente a Deus, alguma coisa estava desajustada, pois a sua mulher Ana, a quem ele amava, estava triste e amargurada em sua alma, porque o Senhor havia cerrado a sua amada. Ou seja, Ana era estéril. Interessante isso. Porque Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus propósitos. Você às vezes não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Que nesta noite, na madrugada deste domingo, por volta das 2:30 da manhã, quando estava fazendo essa mensagem, o Senhor ministrou no meu coração algo tremendo. O tempo da esterilidade de Ana foi o tempo de preparo para que ela pudesse amadurecer, para que o propósito de Deus viesse a se concretizar. Vou repetir para você não entendeu. Porque o tempo da esterilidade de Ana foi o tempo de preparo para que ela pudesse amadurecer e para que o propósito de Deus viesse a se concretizar. Aleluia. Oh, aleluia. Por quê? Porque Israel se encontrava como? Numa fase espiritual terrível. Olha, e ali existia quem? Os remanescentes. É através do remanescente que Deus começa a agir, meu irmão. Sempre tem alguém que está orando por você. Sempre tem alguém que está orando pela comunidade que você mora. Sempre tem alguém com os joelhos dobrados, pedindo por você, clamando por você, clamando por aquele que ainda não se converteu, para que Deus possa mudar o quadro. O que Ana fazia na casa do Senhor é isso, ela orava a Deus, pedindo o quê? O filho. Ah, pera lá, ela não é estéril? Sim, mas ela orava, ela tinha fé. E esse filho que foi gerado, foi usado por Deus. Esse filho que foi gerado foi usado por Deus para aquela nação. Meu amado irmãos, havia uma corrupção no meio dos sacerdotes naquela época. A mobília principal do tabernáculo, a arca da aliança, havia sido tomada pelos filisteus. O povo estava entregue à idolatria. Seus juízes eram desobedientes. A corrupção era muito grande. Alguma coisa tinha que ser feita. Deus olhou do seu trono uma mulher chamada Ana e preparou o período da sua esterilidade para usá-la, dando a vida a Samuel. Deus olhou para Ana e disse: olha, vai ser essa que eu vou usar. Você lembra da história de Jesus? Maria foi a primeira a receber a Jesus. Foi a primeira crente, Maria. Recebeu Jesus. Foi usada por Deus para gerar quem? O Salvador. E a mensagem desse Salvador chegou até onde? Até os nossos dias. Aleluia. E essa mulher foi usada por Deus para gerar Samuel.
Para quê? Para denunciar o pecado, para trazer uma reforma política naquela nação. Ana não sabia que o seu filho seria tão importante na história de Israel. Ela não sabia. Com certeza, o período em que ela foi humilhada, ela nunca poderia imaginar que o melhor de Deus estava por vir sobre a sua família. Ela não sabia disso, irmão. Ela não sabia que o melhor de Deus estava para vir sobre a sua casa. Você tem sido humilhado, você tem sido humilhada, mas eu quero profetizar sobre a tua vida como ministro de Deus, que o melhor de Deus está por vir na tua vida, na tua casa, na tua família. Aleluia! Deus vai com certeza usar a tua casa e a tua família. Aleluia! Para gerar filhos. E para gerar filhas. Para o reino de Deus e para a glória do Senhor. Aleluia! A sua rival a irritava. Posso conjecturar e dizer que Ana ouvia o seguinte ao passar pelas ruas: já vai a estéril, já vai o galho seco, já vai a pecadora, ou então já vai a embriagada, porque toda vez que o sacerdote chegava, ela estava orando a Deus. Você só não pode orar como um irmão que teve um caso aqui na igreja há muitos anos atrás. Esse irmão nem está mais com a gente. Certa feita nós chegamos lá e ele estava lá, ó. Senhor, dá um jeito nesse time do Flamengo, pai. Assim não. É Senhor, abençoa essas vidas. Tem oração que às vezes as pessoas fazem, são oração que não tem parâmetro nenhum, né? Tem. Mas ela não, ela estava orando para quê? Para que Deus pudesse gerar nela filhos. Aquela mulher era uma mulher humilde, meu. Era uma mulher que buscava Deus. Ela não sabia, meus amados. Mas ela tinha essa consciência de que Deus estava no controle de todas as coisas. Você não sabe o que está por vir de Deus na tua vida. Mas a certeza que você tem que ter é que Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o fato principal da tua caminhada. Está tudo de cabeça para o ar. Você tem que entender que Deus está no controle de tudo. Amém, Jesus. Vamos dizer juntos? Deus está no controle de todas as coisas na minha família. Amém. Porque ela tinha essa consciência. O tempo de humilhação de Ana acabou. E eu quero profetizar que o tempo da sua humilhação acaba nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você vai gerar filhos para o reino de Deus. E eles serão flechas que serão lançadas nas nações. E eles vão ganhar almas para Jesus. Aleluia. Porque eles foram gerados pela palavra. Aleluia. Você precisa crer no poder de Deus. Ana era uma mulher de oração. Ela se prostrava diante do Todo-Poderoso. Ela tinha intimidade com Deus. Ela tinha um momento que ela estava a sós com o Senhor. Com certeza ela derramou muitas lágrimas no altar do Senhor. Mas a Bíblia, lá no Salmo 126, versículos 5 e o 6, para ganhar tempo, vou ler aqui, diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Hoje você está chorando, está sendo humilhado, você vai se alegrar. Você vai voltar pelo caminho dando glória a Deus, se alegrando. Porque Deus vai realizar milagres na tua vida. Deus vai realizar milagres na tua família. Aleluia. Deus ouviu a oração de Ana, meu. E Ana significa graciosa ou cheia de graça. Mas Deus não ouviu a sua oração por causa do significado lindo de seu nome. Não foi por causa disso. Por exemplo, meu nome é Fernando, meu nome é lindo. Não é? Dizem até que eu pareço com o Marcos Palmeira. Sei, dizem. Só um pouquinho.
tem uma diferença muito grande entre eu e ele. Mas dizem. Mas Deus não ouviu Ana por causa do nome dela. Por quê? Era graça, graciosa, então eu vou atender a Ana. Não foi por causa disso. Deus ouviu a oração de Ana porque ela se humilhou perante Ele. Quando nós nos humilhamos perante Deus, Deus se levanta do trono e nos atende. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus vem e resolve todos os nossos problemas. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes são problemas que são difíceis, complicados. Mas não existe nada difícil para o Senhor. Aleluia. Ele resolve Glória a tudo. Deus. Ele só quer que o seu povo se humilhe diante dele. Reconheça que somos pecadores e que precisamos do seu socorro. Segundo Crônicas 7:14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E o versículo 15 continua dizendo: e estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Mas você só deixa para orar na igreja, ora em casa. Ora em casa. Deus atendeu a oração de Ana dizendo: Ana, o tempo da sua esterilidade acabou. Ana deu à luz a Samuel. E Samuel fora criado no templo, mas sempre com a supervisão da mãe, tornando-se um dos maiores profetas de Israel. Além de outros feitos, ungiu a 2 reis e instituiu escolas de profeta em todo Israel. O camarada foi gerar uma mãe estéril, passou a ser um professor. Eu fui gerado pelas orações da minha mãe. E hoje eu dou aula na escola bíblica dominical. Você foi gerado por alguém que orou por você. E hoje você prega, você dá aula, você faz a obra de Deus. Como é que eu vou retribuir isso para Deus? Fazendo o mesmo que fizeram comigo. Aí entra um detalhe: o povo de Deus tem que deixar de ser egoísta. Pregar a palavra. Nós podemos tirar como exemplo dessa história e aplicar da seguinte forma: nós fomos gerados pela palavra de Deus e o mundo está aguardando ardentemente a nossa manifestação. Você foi gerado por Deus para fazer a diferença nesta nação corrompida pelo pecado que tanto sofre. Você foi gerado por Deus para fazer a diferença no meio em que você vive, meu irmão. Olha, pessoas estão sofrendo, meu irmão. Pessoas estão gemendo de dores. E nós precisamos nos conscientizar de que Deus conta com cada um de nós para realizarmos as suas obras. Deus conta contigo, Deus conta comigo. Eu não conto com ninguém que está ali no pagode agora, não. Deus conta com cada um de nós. Aleluia. Para denunciar o pecado, pregar o Evangelho. Talvez você esteja igual a Ana, estéril, não dando mais frutos. E o motivo qual é? Ponto de interrogação grande para você, para mim, para todos nós. Eu não sei. Mas a Bíblia diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. O que eu sei é que você tem que voltar a gerar filhos. As pessoas estão zombando de você, estão rindo porque você está parado, sem fazer nada para Deus. O diabo usa essas pessoas, né, para zombar de você, para zombar de mim quando eu fico parado em uma situação e estou parado. E ainda fala assim: você não é crente? Porque não prega para ele, fala alguma coisa. Rapidinho. Meu trabalho tem um camarada que zoa, mas me zoa tanto, meu irmão, que não tem noção. Crente é tudo isso, tudo aquilo, tudo. Não vou falar o que ele fala, não. Mas crente é tudo lalau. Misericórdia, sabia? Um belo dia eu peguei uma carona com ele vindo para a freguesia. Carrão, todo posudo. Mas no sinal eu estou olhando, só olhando para minha cara.
De repente eu vejo umas lágrimas correndo nos seus olhos. E olha para mim, Fernando, você que está certo. Né? Aí eu, opa, você serve a Deus. Né? Poxa, minha vida está tão complicada. Preciso disso, Deus também. Diz para ele, olha, Jesus ama você e sua família. Você só precisa aceitar Ele. Você só precisa aceitar Jesus. Aleluia. Porque vai tudo passar, vai deixar tudo aí, não tem jeito. Amanhã não vai levar teu dinheiro, não vai levar tua casa, não vai levar teu carro. Você não vai levar nada. Você precisa só aceitar Jesus. Você está certo. Até hoje não estou com posição, mas ele disse que eu estou certo. Um dia, quem sabe, né? O Evangelho foi pregado por ele. Glória a Deus. Eu creio que essa semente vai... Talvez esse tempo seja para Deus tratar algumas feridas que ainda estão abertas, lhe causando dores. Por isso você está dessa forma. Mas no momento certo essa esterilidade vai acabar na tua vida como acabou na vida de Ana. Você só precisa fazer como Ana fez, orar e chorar na presença do Senhor. Ou seja, permanecer nos atos do Senhor. E aqui é o lugar do teu milagre. Aqui é o lugar que a estéril torna-se mãe de filhos. Aqui é o lugar que Deus transforma vidas e pessoas com propósitos. Porque foi gerado Samuel e foi com propósitos. Foi gerado Sansão com propósito. Foi gerado José com propósitos. E você foi gerado por quê? Com propósitos. Você não foi gerado por somente ser gerado, você foi gerado com o propósito de Deus. Mas eu não sei qual é o propósito de Deus. Espera que no momento certo Deus vai se revelar a você. E vai dizer qual é o propósito. Deus nos chamou com um propósito e todos nós temos um ministério. Pastor, que ministério é esse, meu irmão? Da reconciliação. Você tem a palavra de Deus nos seus lábios. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus chamou com propósito. Deus conta com cada um de nós para realizarmos as suas obras em nome de Jesus. Levanta a sua mão aí, meu. Levanta a sua mão mesmo com fé. Aleluia. Aleluia. Você que entendeu o que foi falado nesta noite. Porque eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Eu profetizo que você será um instrumento de Deus nesta terra. Aleluia. Para pregar o Evangelho. Aleluia. E para anunciar as boas novas às vidas. Aleluia. E essa profecia tem data e dia marcado para você, meu filho. Pode baixar sua mão. Sabe qual é o dia? Dia 2 de novembro, lá no Pichincha. É o dia. Seu nome está ali? Bota o seu nome ali. Mas bota e aparece. Bota que não aparece não, tá? Porque tu vai estar votando a Deus. Tu botou o nome, tu está votando a Deus. Aponta comigo, Deus. E tu não aparece? Pastor, teu nome já está ali. Poxa, não está, irmão. O pastor aqui está virando crente de ninguém. Saí da Barra da Tijuca, 5h30 da tarde, você chega aqui 8 horas. Não, 8h30, às vezes 9, e vai por aí. Mas vamos caminhando. Vamos fazendo a obra. Já estamos terminando. Nós precisamos entender que Deus conta com cada um de nós. Porque a atitude de Ana demonstra o seu comprometimento com o voto que ela fez com o Senhor. Ou seja, ela foi fiel em cumprir com a sua palavra. E o que aconteceu? 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Mas peraí, ela não era estéril? Era. Passou a gerar filhos.
Pastor, gerar filhos. Deus deu porção superabundante para nós. E no sentido humano, quem quer essa porção, diga amém. Amém. Opa, tem mulheres que vão gerar filhos. Vão gerar filhos. No sentido espiritual, eu quero profetizar que você vai gerar muitos filhos para o reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus. O diabo nunca mais vai te chamar, perdão, de galho seco. Nunca mais ele vai rir da sua cara. Pois tu serás um grande ganhador de almas para o reino de Deus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. E o Senhor conta contigo. Vamos ficar de pé. Aleluia.